Bom dia, graça e paz. Nessa manhã nos reunimos aqui mais uma vez para continuar com os nossos estudos. Bom dia, meu irmão Basotti. Bom dia, pastor. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho nessa manhã. Então já jogo a bola para você, meu irmão. Como que vai ser nossa caminhada? Para quem está nos acompanhando, então, este é o nosso segundo domingo dentro do tema Marcas de uma Igreja Santificada. No domingo passado, nós vimos, então, a primeira dessas marcas, que é a perseverança, né? E a segunda marca, que é o interesse pelos ensinamentos dos apóstolos. Né? Então, dando continuidade ao tema hoje, nós veremos uma segunda marca, que é o temor, né? Então, eu vou primeiramente aqui fazer uma leitura de Atos 2, 42 a 47, que é o nosso texto áureo aqui, para toda essa série de estudos. Na verdade, são 6 semanas, hoje nós estamos na segunda. Né? Então, eu vou ler aqui Atos de 2, 42 a 47. Está escrito assim: E perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que tinham abraçado a fé estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, este é o nosso texto básico, né? E hoje, de todas essas características aqui, nós vamos focar, então, o temor. Aquela porção onde está escrito, em toda a alma havia temor. Né? Meu irmão, então, fala, pastor. Eu ia falar, né? A gente começa, então, enfatizando o temor que nós vamos ver, né, nesses dois domingos, né? Isso. Que, na verdade, a palavra temor ela é aplicada biblicamente a várias... ele vai dar vários sentidos, né? E para a nossa caminhada aqui, a gente vai trazer 2 sentidos que a gente entende que é o que o texto está apresentando, principalmente para esse contexto. E a gente vai tentar trazer lucidez sobre essa palavra, né? Porque a base do texto vai apresentar uma comunidade que vivencia sinais e maravilhas, mas antes de tudo havia o temor, né? Eu dei pegando aqui no grego, a gente vê a palavra que é traduzida para temor nesse texto, né? É a palavra phobos, né? Que provavelmente vem de fobia. Então, mas aí, nesse caminhar que nós teremos, nós vamos ver que a fobia não é somente esse medo, como negativo, né, que vai ter aqui, nós trabalharemos aqui, o medo no sentido angustiante, diante da proximidade de uma situação de sofrimento, ou algo nesse sentido, né, psíquico ou espiritual. Mas a gente vai trabalhar que, como o texto da palavra, como o conceito da palavra phobos, que também é reverência, que é temor, autorrespeito, né? É mais ou menos nesse sentido que nós iremos trabalhar. O senhor usou aí a palavra contexto, né? Foi importante o senhor ter usado a palavra contexto. Então, esse texto que eu li, Atos 2, 42 a 47, qual é o contexto dele? O que vem antes dele? Vem Pentecostes, né? Então, para nós entendermos esse texto e todos os demais textos que estão ligados a esse estudo chamado Marcos, de uma Igreja Santificada, tudo vem, quer dizer, logo após Pentecostes. Então, na verdade, essas marcas aqui são consequências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, uma dessas marcas é o temor. Aí, pastor, eu sei que o senhor gosta muito de trabalhar aí com a origem da palavra no grego. Vamos tentar trazer para o português. Acho que para os nossos ouvintes é muito importante nós diferenciarmos aqui medo e temor. Aliás, medo é algo que todo mundo conhece, né? Nós temos aí as mais diferentes modalidades de medo. Tem medo de assombração, medo de entrar no elevador, medo de avião, medo de altura. A gente tem medo até de coisa boa. Até de coisa boa também, né, pastor? Infelizmente, o desconhecido gera medo. Isso. Então, nós trabalharemos aqui, né? O medo, fobia vem do grego, mas no português o medo é algo natural e comum da vivência e da experiência do homem, da mulher, né? Da experiência humana. Então,
Então, todos nós temos medo. Todos nós, essa é uma experiência universal. Eu vejo assim, quando eu falo medo, todo mundo está familiarizado com o sentimento. Que é ruim. E aí eu peguei uma definição de medo aqui, então, existem muitas. Acho que essa aqui vai dar para nós depois diferenciar, porque a ideia nossa é diferenciarmos medo de temor. Acho que é importante separar bem, que são duas coisas que estão ligadas, mas é bom fazer uma distinção. Ok. Né? Então, como medo, eu tenho a seguinte definição: sentimento angustiante diante da proximidade de uma situação de sofrimento físico, psíquico ou espiritual, que, em geral, não pode ser revertida, impedida ou amenizada. Então, o medo o quê? É um sentimento, é um sofrimento, é um sentimento angustiante por algo que pode acontecer. Né? Ok. E nós aqui, pastor, até conversamos antes desse estudo sobre John Wesley, né? Sim. No ano de 1736, John Wesley faz uma viagem para os Estados Unidos e há uma tempestade. Ok. E ele relata em seu diário que ele sentiu muito medo de morrer mesmo. Né? Então, quer dizer, imagina, né, em uma embarcação frágil, né? Na época havia muitos navios que afundavam nessas tempestades. Né? E ele lá com medo, de repente ele vê um grupo de pessoas que estão orando, louvando a Deus, que eram os chamados cristãos moravianos, que vinham fugido lá das perseguições que havia na época. Né, para os protestantes na Europa. Né? E John Wesley pergunta: vocês não estão com medo, não? E eles dizem assim, né? Olha, se o navio afundar, nós estamos com Deus; se não afundar, nós também estamos com Deus. Né? Então, acho que aí que é a diferença, para mim, entre medo e temor. Né? Aqueles moravianos tinham o temor do Senhor. Okay. E onde há o temor do Senhor, não há medo. Então, essa é a explicação por que eles não estavam com medo. Né? E John Wesley, ele foi muito honesto, né? Que ele já era um clérigo com certo prestígio, em confessar, né, em seu diário a sua fraqueza, o medo de morrer. Esse é um dos medos que todos nós temos, né? Medo de morrer. Legal, né? Liderado por Peter Bauer, né? Os morávios também têm muito a nos ensinar, que impacta a nossa caminhada enquanto metodistas, enquanto tradição teológica wesleyana. Né? Pastor, como esse tema medo, né, é muito amplo, aqui nós vamos abordar medo apenas num aspecto, a questão do medo de Deus. Né? Será que faz sentido ter medo de Deus? Existem muitos argumentos contra isso. Né? Na verdade, não faz sentido, essa é a verdade. Eu selecionei aqui um texto que eu gosto muito, pastor. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Então a pergunta é: devemos ter medo de Deus? O que Deus diz aqui, né, nesse texto, através de Jeremias? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus faz aqui uma declaração. Como é que ele se vê em relação a gente? Quer dizer, ele tem pensamentos bons. E a prova disso é o próprio plano da salvação através de seu Filho Jesus. Né? Então, não faz sentido nós termos medo de Deus. Isso, na verdade, não ajuda muito. E eu encontrei aqui um texto, inclusive em Tiago, capítulo 2, versículo 19, né? Que ele se refere aos demônios. Né? E ele diz assim, Tiago, né? Em Tiago 2, 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, quer dizer, medo de Deus, né? Os demônios têm medo de Deus, isso não ajuda muito eles também. Então, ter medo de Deus não vai te livrar da condenação, do inferno. Do juízo. Não é o caminho, né? E não há mérito nenhum que até os demônios têm medo de Deus. É porque a gente precisa entender que esse medo do Deus supostamente mal, que algumas pessoas falam, não, Deus, eu tenho medo de Deus porque Ele é muito grande. Na verdade, o problema não está em Deus, porque Deus é justiça, Deus é justo. Então, a grande questão a ser resolvida é quem nós somos diante de Deus. Isso, se eu estiver bem, maravilhoso. Agora, se eu estiver mal, aí talvez o medo seria importante. Mas se o medo provocar em mim algo bom, né, se o medo me levar a uma mudança positiva, ok. O problema é como esse medo vai nos impactar. Né? Mas, de fato, uma vez que estamos em Cristo, não faz sentido ter medo de Deus. E nós somos orientados a não ter medo. Há várias passagens, eu selecionei aqui apenas algumas, né, onde somos orientados a não ter medo. Né? Uma delas está em Lucas, capítulo 1, versículo 30, que é quando o anjo Gabriel vai avisar Maria, né, sobre a sua missão. Né? Está assim lá. Disse-lhe então o anjo:
Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. A primeira coisa que o anjo diz para ela, não precisa ficar com medo, né? Estou aqui. Sim. Né? É bem básico isso, né? E também temos outra passagem que eu acho muito bacana, é 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E aqui é interessante que a palavra temor aparece no sentido de medo. Uhum. Basicamente aqui, o que o João está querendo dizer é o seguinte, olha, se você tem o amor de Deus no seu coração, não faz sentido ter medo. Sim. Então, é nesse sentido. Né? Também encontrei outro, Salmos 34:4, diz assim, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Né? Então, quem está com Deus, né, como estávamos moravianos lá naquela experiência descrita por Wesley, né, os temores vão embora. Né? Então, quem tem o amor de Deus no coração, não tem medo. Né? Por quê? Porque não faz sentido, porque Deus, na essência, é amor. Né? O pregador mais contemporâneo e, como podemos dizer, mais carismático, diria que existe biblicamente mais ou menos 365, 366 afirmações de Deus para o homem, dizendo assim, não temas. Tem um para cada dia. É mais ou menos isso. O pregador carismático diria, tem uma para cada dia. Para cada dia. Porque, de fato, a partir do conhecimento, e eu gosto de afirmar assim também, né, não conhecimento, mas do relacionamento com Deus, a gente perde o medo de Deus, porque às vezes a gente tem medo de Deus, e perde o medo das circunstâncias, né, que ocorrem, por fim, enfim. Então, quanto mais relacionamento com Deus... Você troca o medo pelo temor. Sim, é isso. Porque na medida que você vai... Aqui nós temos agora aqui, pastor, a definição de temor. Sim. Enquanto que o medo é um sentimento angustiante de algo que pode acontecer, de ruim. Uhum. Eu vou pegar aqui uma definição de... Agora, estou falando de temor do Senhor. Né? Então, do Senhor. Do Senhor, é de Deus. Né? A nossa definição é esta. Ó. Sentimento de respeito profundo e permanente por Deus. Isto é, por alguém que tem o poder de nos punir se agirmos de forma inadequada. Mas o respeito existe não pelo medo da punição, mas como o conhecimento do valor daquele que é objeto do respeito. Né? Eu penso mais ou menos assim, vamos imaginar o seguinte, você está passando o carro e vê um guarda lá, né? Uhum. E tem o sinal lá, né? E dá aquela vontade de furar o sinal, né? Digamos assim. Então, veja, né? Eu posso não furar o sinal por medo de levar uma multa do guarda. Então, né? Ou eu posso não furar o sinal pelo temor de causar um acidente. Né? Quer dizer, a atitude é a mesma, mas a motivação é diferente. Então, nós devemos ser movidos não pelo medo da punição, mas por um temor de um Deus cujo amor por nós nos constrange a andarmos nos seus caminhos. Então, é uma diferença aqui. Medo é o quê? É um sentimento angustiante, enquanto que o temor é o quê? É um sentimento de respeito profundo por alguém que você admira, por alguém que você quer imitar, por alguém que você quer caminhar nos caminhos que ele propôs para você, porque você sabe que aquilo é melhor para você. Então, isso é temor. Então, somos convidados a não ter medo, mas a crescermos em temor. Agora, é preciso um certo cuidado também, porque de repente a pessoa fala, bom, então, já que eu não preciso temer a Deus, quer dizer então que liberou geral, então eu posso fazer tudo do jeito que eu quero, não preciso mais obedecer nada. Essa questão do liberar geral, a gente vive nesse tempo da graça, que de forma geral as pessoas falam, não, então é de qualquer jeito. Mas o temor, na verdade, ele não é uma regra, ele é um princípio. É isso, exatamente. Então... Eu digo assim, que regra a gente pode burlar. Regra você burla. Agora, princípio não. Porque princípio se aplica... O senhor, como da área da farmacologia, essas coisas, né, talvez um pouco ligado, não sei se o senhor acompanhou recente, a questão que estava lá na justiça, né, de mudar a questão dos planos de saúde, de vez de ser taxativo, para ser exemplificativo. O temor, ele é um exemplo que se aplica a muitas coisas. Ele não é uma regra, porque a regra você, daqui eu não preciso ter. Então, quando a gente vai pensar no temor enquanto princípio para a caminhada, a gente vai aplicá-lo em tudo e em todo tempo. Então, o temor ao Senhor não ficará restrito apenas ao ambiente eclesiástico, né, ou à vida religiosa. O temor do Senhor, a gente
vai aplicar em todo o cotidiano da nossa caminhada. Então, é isso que a gente vai caminhar mais um pouquinho aqui. Isso. Né? Inclusive, pastor, nós também, quer dizer, nós não devemos ter medo de Deus, mas a Bíblia também nos exorta a um temor. Né? Sim. Tem uma passagem aqui que eu acho que é uma das mais importantes quando o tema é temor, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, que é quando Jesus está dando instruções para os discípulos. Sim. Né? E ele vai dizer assim lá, ó, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Muitas pessoas, ao ler essa primeira parte do versículo, acham que está se referindo a Satanás. Não, não é. Está se referindo aqui, né? Desculpa, está se referindo a Deus. Né? Não está se referindo a Deus, está se referindo ao próprio homem. Quer dizer, quem que pode matar alguém, tirar a vida? Um ser humano pode tirar a vida do outro. Então, mas aqui diz, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quer dizer, não precisa ter medo do homem. Né? Uhum. Ele continua assim, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem que pode fazer perecer a alma no inferno? É Deus, o próprio né? Senhor. É a execução da justiça. Então, nessa passagem aqui, né, quer dizer, não tenha medo do homem, mas tenha o quê? O temor do Senhor, porque ele também esse é um aspecto, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, também não procura abusar da graça. Né? Embora a palavra é muito clara, né? O inferno não foi feito para nós, né? O inferno foi feito para Satanás e os anjos caídos. Mas nós, muitas vezes, podemos nos comportar tão mal que acabamos de ir para um lugar que não foi feito para nós. Infelizmente, né? Pela falta do temor. Exatamente. Né? Então, eu vejo que é importante para nós aqui, então, termos essa noção. Né? Não devemos ter medo de Deus, mas Deus está sempre nos fazendo o quê? Um gracioso convite de amor para que cresçamos no temor. E esse temor é algo que não é fruto do esforço, mas é o quê? É um dom espiritual. Sim. Então, o temor ele é uma característica da igreja que aparece em Atos, capítulo 2, né? Que vem, mas é uma consequência, o que é uma consequência de Pentecostes. Então, cheios do Espírito Santo, né? Havia comunhão fraternal, né? Havia interesse pela palavra de Deus, eles eram assíduos no templo. Né? Dentro de todo esse conjunto também surge o temor. Então, o temor, na verdade, não é algo que você vai treinar a ter o temor. Quer dizer, é um sentimento que vem a nós como um dom do Espírito Santo em nossas vidas. Sim. Né? Bom, a gente continua aqui, né? Para vivenciar um temor de um Deus de amor. Isso, exatamente. Né? Certo. Há uma passagem em Hebreus também nesta linha, então, que nós devemos ser cautelosos. Hebreus 12, 28 a 29, diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, está aí, né? É fogo consumidor. Sim. Então, não vamos abusar da graça. Né? Ele é um Deus amoroso, mas nós temos que ter a noção que ele também é um Deus justo. Né? E, então, cabe a nós também sermos obedientes e andarmos nos seus caminhos. Né? Só pontuar, a gente diria, né? Não sei se eu já comentei em escola dominical, diz o ditado popular assim, né? O pregador usa: só Deus pode me julgar, né? E a pessoa responde assim: isso não te dá medo? Porque se só ele sabe de tudo e ele é de fato justiça, né? Se só Deus pode me julgar. A Bíblia nos ensina, então, em várias passagens, né, a termos o temor do Senhor. Né? E aí eu peguei 2 exemplos aqui de pessoas cujo temor foi reconhecido. Eram pessoas anônimas, né, desconhecidas, Sim. mas que ninguém sabia que eles eram tementes a Deus, mas Deus sabia. Então, Deus sabe aqueles que são tementes a Ele, por mais anônimos que essas pessoas sejam em nossa sociedade. Né? E o primeiro exemplo aqui está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. É aquela passagem onde até Maria, né, e José levam Jesus ao templo, né, para apresentá-lo. Né? Diz assim lá, assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Né? Olha que interessante, né? Ele era temente e o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, né, é uma marca de quem tem o Espírito Santo, o temor a Deus. E continua assim: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Né? E isso, né, vai acontecer. Então, veja, Deus dá a esse homem, ele já era um homem de idade avançada, né, o privilégio, né, Sim. de
acho que ele pegou no colo ali o menino Jesus. Sim. Né? Então, quer dizer, foi uma forma que Deus reconheceu que ele era alguém temente. Né? Então, Deus reconhece os que são tementes a ele. E recompensa, E né? recompensa, exatamente. Né? E o segundo exemplo que eu tenho aqui é bastante conhecido, está lá em Atos, capítulo 10, versículos 1 e 2, que é o centurião Cornélio. Né? Sim. Diz assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este é aquele, então, que Pedro irá visitá-lo, Aham. e quando começa a falar com ele, vai ter, então, primeiro Pentecoste para os gentios, né? Uma manifestação do Espírito Santo para Cornélio e toda a sua família. Né? Então, Deus ouviu as preces, e viu, né? Aliás, Cornélio, ele era um soldado romano, né? Sim. Que interessante como que o cristianismo já estava entranhado dentro daquela sociedade, né? Bom, então, pegamos esses dois exemplos, então, mostrando que Deus se lembra daqueles que são tementes. E aí também, pastor, eu selecionei aqui, então, alguns exemplos, né? Que vão mostrar a importância de nós sermos tementes a Deus, não no plano pessoal, mas no plano mais geral. Né? Sim. O primeiro aqui está em Atos, capítulo 13, versículo 26. É Paulo falando aos cristãos de Antioquia. Né? Ele vai dizer assim a esses irmãos: homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Repetindo, né? A vós que temem a Deus é enviada a palavra desta salvação. Ou seja, né? A palavra pode ser enviada a qualquer um, mas ele aqui dá um direcionamento para aqueles que temem a Deus. Então, é para aqueles que temem a Deus que a palavra da salvação está direcionada. É porque o temor no coração do homem para com Deus fará frutificar, né? Uma vez a gente recebe o Espírito, produz em nós temor, então começa a vir, e de fato não as recompensas no sentido capitalista que nós temos hoje, né? Mas no sentido de um Deus que abençoa o seu povo, e não é uma teologia da prosperidade isso, mas nós cremos um Deus que abençoa o seu povo a partir do temor que há no coração. Então, até a palavra de salvação é recebida, como diz aqui o texto em Atos, para aqueles que o temem. Para né? aqueles que o temem. Não é para qualquer um. A outra passagem interessante está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Lá está escrito assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Aí entra aquele vídeo assim: mas eu oro, né? Deus não atende as minhas orações. Né? Quer dizer, é um requisito, né, para Deus ouvir no sentido até de atender, é ser temente a Deus. Então, essa é uma recompensa, né, também para aqueles que são tementes, terem as orações atendidas. Né? Sim. A outra passagem também, Provérbios. Esse é bastante conhecido. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim lá, na primeira parte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acho muito bonito isso, né? Quer dizer, uma marca, né? Quer dizer, você quer ser sábio, né? Comece por onde? Comece pelo espírito de temor. Esse é o ponto de partida. Sim. Eu até diria o contrário, viu, pastor? Esse versículo funciona no sentido contrário. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta de temor do Senhor é a base da ignorância. Né? Faz uma matemática contrária aí, né? Contrária, exatamente. Né? Ainda em Provérbios, no capítulo 14, versículo 27, nós lemos assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Quer dizer, outro aspecto importante. Aqueles que temem a Deus, guardam os seus mandamentos, guardando os mandamentos, estão protegidos de muita encrenca que esta vida pode nos trazer. Né? Porque é um temor aplicado à vida, né? Então, no meu cotidiano, o que eu faço, mesmo não sendo uma atitude religiosa, eu tenho que ter temor a Deus. Então, antes de... Talvez no cotidiano falaria para um irmão: antes de roubar qualquer pessoa, você não está roubando a pessoa, você está roubando o próprio Deus quando está fazendo algo de contrário ao outro. Então é o temor que te resguarda, o temor a Deus te resguarda realmente das dificuldades dessa vida. Esse aqui todos conhecem. Salmos 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse é bonito, né? Mas tem que lembrar aqui: o anjo acampa ao redor, né? Mas ele é condicionado para aqueles que o temem. Né? Então é importante lembrar disso. Né? Também temos aqui Salmo, capítulo 31, versículo 19. Está assim: ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem,
né? Então, a bondade de Deus para os que o temem. Então, há muitas promessas, né? Há muitas recompensas, né? Então, vale a pena temer a Deus, né? Sim. Sim. Outro aqui, muito, muito bonito, pastor. Salmos, capítulo 19, versículo 9, diz assim: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, né? Então, a gente aqui agora está falando no tempo, né? Sim. Esse temor, que como Deus é eterno, né? E a nossa relação com Ele é uma relação eterna, na medida em que somos salvos, né? Para viver com Ele na eternidade. Então, essa relação de temor, ela Sim. é eterna. Né? Esse aqui, pastor, também eu achei muito, muito interessante. Está lá em Provérbios 16:6, né? Eu quero, antes aqui de ler esta passagem aqui, essa semana eu estava vendo uma pregação do chama John Bevere. Ele é um pregador americano, né? E ele conta que ele foi visitar um outro pregador chamado Jim Bakker. E esse Jim Bakker, lá nos anos 70, 80, ele foi preso. Ele era um pregador assim, muito, muito rico, né? Ele tinha jatinho, né? Ele tinha uma rede de igrejas, canais de televisão, mas ele se envolveu com coisa errada, adultério. Perdeu o temor. Né? Se envolveu com a secretária, desvio de dinheiro. E ele pegou 5 anos de cadeia, né? E lá na cadeia ele pediu para o John Bevere, né, fazer uma visita, né? E aí o John Bevere foi lá. E aí eu achei interessante, né, que nesse diálogo, então, o John Bevere disse assim: mas afinal de contas, Jim Bakker, em que momento você perdeu o amor de Jesus, né? Aí ele falou assim: olha, eu nem um momento eu perdi o amor de Jesus. O problema é que eu perdi o temor do Senhor. Esse que foi o meu problema, né? Então eu fiquei pensando, né, quer dizer, muitas vezes a pessoa, essa parte do amor de Jesus, ela mantém, mas o temor do Senhor também é importante. Porque na medida que ele perdeu o temor, ele começou a fazer um monte de coisas erradas. E foi cada vez, até que pegaram ele e ele acabou perdendo, né? Na época foi um escândalo, né? Dizer, ele é preso, né? É envolvido com um desvio, né? e outras coisas erradas. Mas ele se recuperou. Eu vi agora a história dele, ele saiu da cadeia, recomeçou um ministério, que não é tão grande como era lá nos anos 70, né? Mas achei interessante essa visão dele. Olha, o meu erro não foi ter perdido o amor de Jesus, né? Eu continuei vivendo o amor de Jesus, mas me faltou o temor de Deus, né? Então, daí é que vem essa passagem, eu acho que se aplica bem aqui, que é Provérbios 16:6, diz assim: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Veja, né? Não é pelo amor do Senhor, mas pelo temor. Então, vou repetir. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Exatamente se aplica aqui, realmente, o que ele falou é uma verdade, né? E um pecado, nesse caso, né, o pecado do orgulho, né? Assim, eu vivo o amor, mas perdi o temor do Senhor. Pastor, já partindo para o encerramento, há muitas passagens na Bíblia falando sobre o temor. Passagens, né? Eu selecionei apenas algumas aqui, algumas até conhecida de todos, né? Mas tem uma aqui que me chamou a atenção, e eu quero até já caminhar para o encerramento com ela, que está lá em Isaías, capítulo 33, versículo 6. Nós sabemos que Isaías viveu cerca de 8 séculos antes de Cristo, e boa parte daquilo que ele escreveu está falando de Jesus, e eu entendo que nessa passagem aqui, ele está falando da obra de Jesus, e eu entendo aqui que ele está falando de Pentecostes também, né? Ele diz assim, nesse versículo 33:6, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro, né? Então, a partir de Pentecostes, surge uma igreja forte, né? E nessa igreja, uma marca que você tem é o temor ao Senhor. Então, eu entendo que quando Isaías, né, faz essa profecia, ele está falando sobre um tempo que viria num futuro distante, um tempo que começa com Pentecostes, né? Só que essa fonte que começou a jorrar lá, ela ainda continua a jorrar hoje. Maravilha. Então, né? nós podemos hoje tomar posse dessa bênção, né, que já está aí há 2000 anos disponível para nós, que são todos aqueles dons espirituais que acompanham o quê? Uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma dessas marcas é o temor. Né? Só que esse temor, então, quer dizer, não é um medo, não é uma sensação de angústia por algo de ruim que vai acontecer, mas o quê? É uma sensação, né, de reverência a um Deus, né, do qual, quanto mais nós conhecemos aquilo que Ele fez por nós, mais nós somos constrangidos a seguir os seus passos. Então, eu vejo que
é muito importante para nós entendermos, então, que o temor é uma bênção Sim. nas nossas vidas, né? Sim. E não é um ambiente de medo que a gente vive, mas de um profundo respeito. O nosso relacionamento com Deus não é de um Deus punitivo, mas de reverência a um Deus de amor. E não é pelo medo da condenação, né? Eu entendo, às vezes falo, como que eu posso parar de pecar, né? Isso tem essa pergunta que as pessoas fazem. Eu falo, ao invés de você ficar preocupado com a punição, você entender e aí que o teu pecado ele fere a característica de um Deus, ele fere a santidade de Deus. Então, pelo temor que você tem a Deus, a gente não peca, né? Então, como a gente podia terminar aqui, né, a partir do Pentecoste que já está disponível para nós, eu falo, Deus, gera em nosso coração temor, né? Temor pelo Senhor. Eu acho que nós temos aqui encerrar, pastor, fazendo uma pergunta para quem está nos assistindo aqui. Sim. A pergunta é bem básica, né? A pergunta é, você é temente a Deus? Sim ou não? Se você disser não, eu acho que não tem problema, quer dizer, é hora de começar Sim. uma caminhada, procurar fazer com que chegue a você, né, esse dom, que é um dom do Espírito Santo, né? Ele começa a trabalhar na sua vida, né? E a partir daí você tem o quê? Você tem uma ferramenta para você caminhar na obediência, caminhar na santificação, enfim, né? Eu vejo que o temor do Senhor é algo muito importante, porque quando nós incorporamos ele em nossa vida espiritual, nós podemos caminhar com mais firmeza, né, na rocha que é Cristo. Amém. E no próximo domingo, então, pastor, eu vejo que esse tema aqui está muito longe de ser esgotado. Eu acho que vale a pena nós ainda no domingo que vem voltarmos ao tema, mas já com questões mais práticas. Eu acho que hoje nós temos assim, uma visão geral, citamos várias passagens conceitual, bíblicas, né? Mas vamos então para essa questão. Quer dizer, a pergunta que nós deixamos hoje é: você é temente a Deus? Reflita durante essa semana. E na semana que vem nós vamos pegar alguns aspectos práticos ligados à questão de estar temendo ou não a Deus. Então tá bom. Meu irmão e minha irmã, um bom domingo para você. Até semana que vem. Deus abençoe. Amém.